Olha pra mim agora. Eu quero o anjo do arco. Me dá. Eu quero acertar com a flecha. Me dá. Me dá. Isso, me dá aqui. Você com as suas armas não conseguiu. Agora com as minhas, que Jesus me deu, com o arco que está nas minhas mãos, a flecha vai bater no peito dessa legião, vai cair por terra. E ele vai sair daqui totalmente liberto, aceitando Jesus. Quem crê nisso? Vai, então! A partir de hoje. Vai! Olha as armas dele. Ele tá com dois. Sabe que ele tá aí na minha mão ali, irmão, gente? Um bastão cheio de espinha na ponta. Eu tô vendo. Ele tá com os bastões de espinha. Eu tô com arco. E eu tenho, sabe o quê? Dentro de mim, aquilo que a Bíblia diz, as armaduras celestiais. Olha pra mim. Tá vendo o escudo ali na mão? Ele tem um escudo na mão. Quem tá vendo o escudo? Isso aqui é o mundo espiritual. Vai atravessar o escudo, bater no peito e ele vai cair feio, hein, Diego? Segura. Vai! Amém! Seja bom. Volte. Por que os pentecostais caem no chão? Não há nenhum relato bíblico de pessoas que depois de serem cheias do Espírito Santo caíram no chão e ficaram rolando descontroladas para lá e para cá. Pode deixar quando vai aprender. Em Atos capítulo 2 também não há nenhuma evidência afirmando que as pessoas entraram em êxtase e caíram no chão. A Bíblia nos diz que as pessoas ouviram na sua própria língua e que milagres aconteceram durante a jornada da igreja primitiva. Essa forma de cair no chão trata-se de um êxtase corporal após uma experiência muito profunda, seja espiritual ou não, e muitas vezes não está relacionado com algo divino, e sim o emocionalismo exagerado. Portanto, não temos nenhum relato bíblico que comprove que essa ação vem do Espírito Santo. Raios. Raya pior, é de o que faz pior, é de que chambrel, regulação, é de pior chefão. Eu estou no meio da minha igreja e estou operando da maneira que eu quero. Quem manda na minha igreja sou eu. Eu escolho conforme o coração de cada um. Minha igreja. Eu vou voltar. Eu tenho urgência de um grande avivamento. E a minha glória está invadindo este lugar. Diz o Senhor desta igreja. Compartilhe comigo a unção.
essas 3 heresias terríveis dominaram o pentecostalismo no Brasil. Acredito em milagres, acredito que Deus pode fazer coisas maravilhosas, mas não as que eu ouvi, certamente não. Porque este pregador dizia ali coisas que não fazem sentido com a realidade da fé, sabe? Um grito atrás do outro, um glória atrás do outro, um aleluia atrás do outro, e então afirmar que naquele momento Deus estava lhe revelando que 22 pessoas tiveram dor de cabeça na última semana. Irmãos, isso não faz sentido, sabe? Não faz sentido que o Espírito de Deus estava naquele momento lhe revelando que naquela última semana 14 estavam com dores nos rins. Mas o pior de tudo foi quando o pregador começou a orar em línguas e o tradutor traduzia para o espanhol. Aí não dá. Aí é de doer. Não, aí é triste, irmãos. Aí é horroroso. São essas as pessoas que estão pregando esse que vai voltar um dia. É lamentável. E eu resolvi denunciar isso também. Deus está muito além do Deus que o Espírito conta que tem 13, que tem 15, com dor aqui, dor ali naquela semana, e que agora o milagre vai acontecer, a pessoa vai entrar na fila para vir contar a bênção. Pelo amor de Deus. Mas eu quero denunciar a fonte. Esses homens são pobres homens. Estes pregadores são pobres pregadores, destituídos de um mínimo de condição exegética para ler um texto numa língua original, destituídos de um mínimo de condições de entender uma hermenêutica de um texto, destituídos de quase tudo disso, destituídos da condição de estudar 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, ou como no caso dos presbiterianos que veio há 7 anos estudando teologia para serem ordenados pastores depois, destituídos de todas essas coisas. Eu só tenho dó. Eu respeito muito aqueles que estão lá dizendo: Senhor, eu estou aqui, me visita. Eu respeito muito estes. Mas estes que pregam, isso eu não consigo respeitar. E eu quero denunciar a origem disso. A origem disso é um grupo de pentecostais que assumiu no Brasil um contexto americano em décadas passadas. E eles trouxeram pelo menos 3 coisas que são as heresias iniciais e que depois graçou livremente por esse Brasil, chegando a esse ponto. São aqueles que trouxeram para o Brasil, nas décadas anteriores, a chamada confissão positiva. De dizer que se determinar, se decretar, vai acontecer. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira já desmascarada na história, mas infelizmente no Brasil, muitos ainda acham que isso é verdade. A pregação da chamada autoridade espiritual, em que ninguém pode tocar nos ungidos do Senhor, isso é um mecanismo de defesa para essas pessoas descomprometidas com a glória de Deus poderem ter seus livres atos, muitas vezes questionáveis sim, mas não são porque são os ungidos do Senhor. E no meio disso tudo tem um negócio chamado batalha espiritual, que é um dualismo, que coloca Deus e o diabo na mesma situação. E eles não são 2 seres na mesma situação. Existe um Deus que é poderoso acima de tudo e de todos, e existe um diabo, um diabinho, meus irmãos, um serzinho, não para ser combatido por nós como muitos pensam, mas diante de Deus, ele é um cisco. Só que infelizmente, o erro do pentecostalismo, e eu não estou falando do neopentecostalismo, estou falando do pentecostalismo, o erro do pentecostalismo, que é anterior ao neopentecostalismo, identificou essa chamada autoridade espiritual, dando autoridade a muitos que não têm autoridade nem dentro das suas casas, e dando uma ideia de uma batalha espiritual como se Deus e o diabo fossem da mesma força, e não são. E por fim, se essa autoridade espiritual tem força para combater Satanás com as suas artimanhas, e muitas vezes mantras, ligadas e muito parecidas com hipnotismos em série, que a gente vê na internet em todo lugar, obviamente, estes também foram aqueles da confissão positiva. Essas 3 heresias terríveis dominaram o pentecostalismo no Brasil e entraram para o neopentecostalismo. E agora a gente ouve isso. Veja a unção do ceboso. O pastor cospe dentro da boca dos fiéis. É arriscado até pegar um pano branco dentro do céu da boca. Eita, seria até cômico se não fosse tão sério. Agora a unção do macaco. Veja bem e me diga nos comentários se isso aqui é o Espírito Santo de Deus ou o diabo brincando dentro da igreja. Lá